Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live. Desde já é um prazer ter todos que estarão passando por aqui. Hoje irei falar sobre gripes e trazer todos os contextos de mecanismos bioquímicos associados e também quais são os possíveis cuidados tomados para trazer um bom resultado. Boa noite, João. Boa noite, Paulinho. Boa noite, João Dionísio, meu paciente. Prazer ter vocês por aqui. Vamos aguardar um pouquinho para que todos entrem. Eu vou deixar um período específico para esclarecimento de dúvidas e também disponibilizarei um período para explicação de pontos importantes para entendermos como funciona a fisiologia da gripe e quais são os cuidados necessários e como algumas ervas podem agir. Glaudiane, ao João, boa noite. Dani, vamos lá, galera. Vamos aguardar o pessoal ir entrando, que já já eu começo a trazer mais conceitos associados. Já vão guardando a dúvida de vocês. Essa live ela ficará salva para vocês poderem assistir novamente. Mas não percam nenhum detalhe e preparem uma dúvida para que eu consiga esclarecer aquilo que você quer saber. Maia, Márcio, Ale Castro, Atenizados, Eliana, boa noite. Dani, boa noite. Eliana do Maranhão, que bacana. Nós estamos com o Nordeste sendo a principal região que está acompanhando o perfil. Ó, Márcio, mestre, boa noite, Márcio. Hoje tem um bate-papo bastante aprofundado. Tenho certeza que vocês sairão muito mais capacitados dessa live para entender quais são os cuidados associados à gripe e assim entender que são vários fatores associados que precisam ter cuidados. Eu vou passar alguns mecanismos, inclusive com nomes fisiológicos, mas também nomes práticos de ervas e a forma de fazê-las para que a gente possa, quem sabe, diminuir as complicações de tosse, complicações de rouquidão, complicações envolvendo inflamações da via aérea superior e assim termos um quadro de redução da complexidade da gripe, independente de qual grau que ela esteja, reduzido. Vamos lá, galera, o pessoal está entrando, sejam todos muito bem-vindos. Essa live é uma live especial. Agora é a hora da gente começar a aprofundar um pouco mais os conhecimentos. Eu vou trazer bases científicas, né, para vocês terem segurança na informação e conseguirem entender os mecanismos associados para que a gente realmente entenda o que está fazendo e não só replique aquilo que está ouvindo, ok? A minha ideia não é que você pegue a minha receita e faça puramente por estar lá escrito que é bom para a gripe, por exemplo. A minha ideia é que você entenda o que você está fazendo para você entender possibilidades de combinações e variações de ervas, além de outros cuidados de estilo de vida, para que realmente você tenha uma condição de imunidade preservada em nível que você tenha um risco bem reduzido, de mesmo que se for infectado por vírus, você tenha complexidades reduzidas, tanto com tempo de duração da infecção, da infecção, quanto com a intensidade de duração dos sintomas. Vamos lá, galera. Regina de Campinas, muito bem-vinda, Regina, Sueli, Eliana, minha professora de yoga, Vivi, yoga, hey, Edna Pereira. Vamos lá, galera. Agora é a hora de vocês entenderem mais sobre a gripe. Vocês estão preparados para um conhecimento mais aprofundado? Estão dispostos a realmente entender o que pode desencadear as respostas de gripes? Como que surgem as respostas inflamatórias? E quais são os principais cuidados possíveis que devem ser tomados para que a gente tenha tanto a prevenção quanto propriamente a condição de contribuição no tratamento para a redução das complexidades, né, das complicações por decorrência de você ter sido infectado, seja lá por qual vírus. Nós temos vários estudos, principalmente com os vírus chamados de gripe. Tem a gripe comum e tem a gripe um pouco mais forte, que é a H1N1. E esta, nós temos já bastante evidências de cuidados e também dos mecanismos
que estão associados às respostas inflamatórias decorrentes de quem é infectado pelo vírus, por exemplo. Vamos entender. Então, antes de falarmos especificamente sobre cada chá, sobre cada possível combinação, eu quero que você entenda do que eu estou falando, pois é algo tão replicado, ou seja, a gente ouve todos os anos, pelo menos nesse período, principalmente de outono, falar de gripe, ou falar de resfriado, ou falar de outras respostas causadas por infecções virais que a gente ainda não entende muito bem o que isso acaba desencadeando e por que nós temos respostas sistêmicas pelo nosso corpo inteiro. Por exemplo, quando você é acometido por um vírus que é uma gripe mais forte chamado H1N1, você vai ter respostas desencadeadas no seu hipotálamo por substâncias que têm capacidade anti-inflamatórias, que são as prostaglandinas. Essas prostaglandinas, elas são secretadas quando elas recebem respostas inflamatórias. E aí nós temos o ácido araquidônico, para vocês terem uma noção da complexidade, entenderem alguns nomes importantes dentro da bioquímica associada às respostas inflamatórias. Você tem um nome chamado ácido araquidônico que vai produzir as prostaglandinas e os leucotrienos. E essas substâncias vão gerar tanto respostas inflamatórias quanto respostas anti-inflamatórias. E aí, as substâncias presentes nos chás, elas vão tentar estimular esta via, onde nós temos dentro das prostaglandinas, nós temos dois tipos que são muito importantes. Você vai ter o tipo 1, que é algo que nós temos já uma capacidade de produção natural, que aí você pode colocar uma resposta da ciclooxigenase, ou conhecida como COX, e você vai ter a COX-2, onde nós temos, pela indução da inflamação, uma resposta de anti-inflamação do nosso corpo. Olha que maravilha, isso é muito importante. Então, só estou passando algum raciocínio para vocês entenderem que tem tudo um porquê de você tentar utilizar tal substância extraída de tal erva para proporcionar, quem sabe, uma quantidade maior dentro daquilo que a gente está acostumado e que isso gere respostas no nosso corpo que vão estar espalhadas por completo. Como, por exemplo, quem mesmo tem uma inflamação no seu estômago, uma gastrite ou uma úlcera, que pode desencadear uma esofagite. Você terá que ter cuidados em relação aos alimentos que são ingeridos. Até mesmo na alimentação, que é mais acidificante, como são as proteínas de origem animal, que são ricas em enxofre, compostos sulfurados e também em sódio, principalmente pela adição no tempero, podem gerar maior acidificação e isso gerar respostas mais inflamatórias no seu trato todo digestivo. Já as substâncias mais alcalinizantes, como frutas, legumes e verduras, podem trazer uma proteção para qualquer região do seu corpo, também por serem ricas em um composto chamado citrato, como é o caso do próprio limão. Por isso que muita gente estimula a ingestão do limão, que pode inclusive combinar com chás. Inclusive você pode fazer a extração da casca do limão para você ter uma concentração tanto do citrato citado, quanto também do ácido gálico, que é um composto antioxidante muito importante, presente. Inclusive também você pode fazer a extração de uma casca de romã, que tem um ácido elágico, um ótimo anti-inflamatório, que também tem associação com redução de tosse e de infecções em vias aéreas superiores. E aí você entende um pouco também das combinações de alimentos, pois muita gente quer encontrar no chá uma solução para o seu problema, mas não entende que são certos cuidados associados a uma combinação de chá direcionada para a sua necessidade, que pode sim trazer um benefício terapêutico. Mas se você se alimentar mal e acreditar que o chá irá solucionar os seus erros alimentares ou seus erros de comportamentos de estilo de vida, como por exemplo negligenciando o sono,
não dormindo a quantidade que precisa por noite e ao mesmo tempo não dormindo com a qualidade necessária, isso vai trazer respostas inflamatórias. E aí os chás, sejam eles aqueles com alta concentração de compostos anti-inflamatórios como o gengibre, por exemplo, como a hortelã, muito conhecida. Quer ver um que é muito rico em antioxidantes, que são substâncias que combatem doenças crônicas e também o chamado envelhecimento? Nós temos no cravo. Se você fizer uma combinação de cravo com canela e colocar também a camomila, que é riquíssima em compostos anti-inflamatórios, ou mesmo você pode colocar um coentro ou uma hortelã, existem várias especiarias que podem ser consumidas, como também podem ser extraídas em forma de infusão do chá. O chá, ele é mais uma possibilidade para você agregar bons nutrientes dentro da sua alimentação. Maravilha! Como disse o Nutri, ele Marcia. Galera, eu estou aqui trazendo mais conhecimentos porque eu acho que é muito importante vocês ouvirem de quem está estudando há muito tempo todos os mecanismos possíveis associados aos chás e às ervas. E assim eu vou encaixando algumas combinações para vocês irem pegando, vai anotando, para que depois vocês mandem no direct, a gente continue esse papo, para que vocês tenham benefícios. O objetivo desse perfil é trazer conhecimentos técnicos científicos associados às ervas medicinais. Por exemplo, você sabia que o Brasil tem aproximadamente 22% de toda a biodiversidade existente de ervas do mundo? Consequentemente, as nossas terras são muito ricas em diversidade e em qualidade. E por que não utilizar mais das ervas medicinais, tanto para ingestão via alimentação? Por exemplo, vocês sabiam que as flores do hibisco é considerado uma planta que cresce sozinha, ou chamado de erva daninha ou mato. Você pode comê-las, elas são comestíveis e elas são ricas em vários componentes que podem ser através da ingestão, dependendo da forma que você preparar, ou mesmo infusão em forma de chá. Então os chás, eles irão trazer hidratação e irão também trazer enriquecimento de nutrientes na sua alimentação. Importante entenderem. Então, agora eu vou olhar aqui as perguntas. Eu quero que vocês tentem direcionar, porque todos os sábados tem live às 19 horas, então você que está vindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Este perfil é para trazer conhecimentos associados ao uso das ervas medicinais, incluindo especiarias, e assim você colocar na sua prática e ter os benefícios citados esperados conquistados, ok? E consequentemente indicar para outras pessoas terem mais conhecimentos associados a esta forma de administração. Por exemplo, aqui eu tenho um chá verde, eu tenho uma menta e eu tenho também uma pimenta e um açafrão da terra. Todos estes são feitos de forma diferente em relação à temperatura utilizada e o tempo de exposição desta erva na hora da sua preparação, para que eu tenha a melhor extração de cada componente e acabe não comprometendo não só o valor nutricional, mas também a palatabilidade da preparação. Por que muita gente acha o chá verde muito amargo? Vou aproveitar para explicar o que é chá verde. Muita gente fala, mas o que é chá verde? Chá verde é uma planta a mais comum entre todos os tipos de preparações de chás, chamada de Camellia sinensis. Quando eu falar sobre chá verde, eu vou falar muitas vezes, não só agora, mas durante as publicações, porque o chá verde é o tipo de preparação mais estudada que nós temos à disposição. Consequentemente, vários tipos de nichos podem ser colocados na hora de falar sobre o próprio chá verde. Ele é uma das opções das folhas da Camellia sinensis, que foi descoberta há muito tempo atrás e tem até dados históricos lá na China, e depois isso tudo foi transportado inclusive na forma de matcha, que é o chá verde em forma de pó,
e esse chá verde ele tem um efeito antiviral muito significativo. Uma das publicações existentes nesse perfil é de que um estudo demonstrou que substâncias presentes no chá verde, que é então as folhas da família Camellia sinensis que não foram fermentadas, né? Então, proporcionou uma condição de redução do efeito viral causado pelo H1N1, que é este vírus da gripe mais forte, diminuindo a intensidade das complicações e o tempo de duração da infecção. E sendo assim, os autores buscaram fazer associações dos mecanismos demonstrados causados pelo coronavírus e avaliando quais são os possíveis benefícios da administração do chá verde para reduzir o que eles chamam de cascata inflamatória, que seria então um efeito em grande escala de inflamação que o coronavírus acaba trazendo por agir em regiões de forma sistêmica, ou seja, não só centralizado em alguma região, mas acabando acarretando na complicação de vários órgãos. O chá verde, por ser rico em catequinas e ser rico em teaflavinas, ele acaba inibindo respostas proliferativas desse vírus. Olha que maravilha! O melhor horário, como a Sila Amor 4.0 perguntou, em relação à administração do chá verde, seria 30 a 1 hora depois da primeira refeição do dia e 30 a 1 hora depois da refeição do almoço, se houver um espaçamento de mais ou menos umas 4 a 6 horas entre as duas tomadas. Por que ter um espaçamento entre a ingestão do chá verde e a conclusão da refeição? Por que não administrá-lo junto à refeição? Ele é rico em um chamado fator antinutricional, que é o tanino. Este fator antinutricional ele pode reduzir, por exemplo, a absorção do ferro, e isso ser um fator negativo principalmente para as mulheres, principalmente aquelas que estão ainda em fase de menstruação e principalmente para aquelas que têm uma perda muito expressiva de sangue durante esse período, e consequentemente nós temos que ter atenção, porque é recorrente termos que colocar suplementações de ferro no dia a dia para pacientes. Hoje, muitos também em condição de veganismo, de não consumirem o ferro de origem animal, precisam ter muitas vezes até mais cuidados em relação à ingestão de ferro, e assim você dando espaçamento entre o fim da refeição para ter posteriormente a ingestão do chá verde é o mais indicado para você não ter comprometimento na absorção de nutrientes, ok? Por que não consumir no final do dia? Porque o chá verde ele é rico também em cafeína. Eu falei das catequinas e falei das teaflavinas. E essa informação possivelmente até você do outro lado que é especialista não sabia. Você sabia que a cafeína tem efeito antimicrobiano significativo? Então muitas vezes a gente só enxerga a cafeína presente como algo estimulante e não dá o devido valor para esse grande estimulante que nós temos. E olha, eu venho estudando há muitos anos chá e eu sei que o interesse pelo chá verde, que foi o pioneiro, ele veio por decorrência do efeito promovido da cafeína. Então quando você tem uma substância que te gera uma condição de disposição e menor percepção do seu cansaço, além também de ser associada à prevenção de uma série de complicações de saúde, você acaba tendo, principalmente agudamente, aquele benefício gerado pela cafeína que te gera disposição. Você então vai ter mais rápido raciocínio, menor percepção do seu cansaço. Por exemplo, para ficar mais fácil, se você está cansado, você busca tomar um cafezinho para diminuir esse cansaço, para aguentar mais um pouco. E você sabia que o chá verde é muito rico em cafeína. Por exemplo, ele possui uma quantidade que é basicamente metade daquilo que o café iria te proporcionar. Isso é bastante. Nós temos outras fontes também em ervas medicinais de cafeína, com destaque para o nosso Ilex, que é o nosso mate, que tem uma concentração bem menos significativa do que o próprio chá verde, mas tem uma consideração
concentração considerável que também tem que ser então valorizada, além também do guaraná em pó que pode proporcionar. Nós temos outras substâncias que na gripe, uma das principais sensações é a indisposição, aquela sensação de peso no corpo, que a febre normalmente vem posteriormente, muitas vezes vem a coriza, né? Às vezes a dor de cabeça, mas a dor no corpo é muito prevalente. E aí nós temos substâncias que vão atingir a condição de anti-inflamação e nós chamamos de anti-inflamatórios não esteroidais, porque os anti-inflamatórios esteroidais são aqueles sintéticos, que são os medicamentos, que trazem efeitos colaterais muito significativos, e um dos efeitos colaterais é o benefício da anti-inflamação. Isso é bom lembrar, né? Que efeito colateral não é um efeito adverso, né? Que é um efeito indesejado. Efeito colateral é uma resposta à substância presente e ela pode trazer pontos favoráveis e outros pontos desfavoráveis. Quantas pessoas vocês já não pegaram que têm o uso de uma série de medicamentos que reduzem uma série de sintomas, mas que sobrecarregam funções hepáticas, por exemplo, como do fígado, funções renais para a sua própria excreção, e mesmo em estados de gripe, nós temos que ter cuidado com o nosso sistema renal. Por isso que uma alimentação considerada alcalinizante, que é rica em frutas, legumes, verduras principalmente, por serem ricos em magnésio, potássio e também citrato, ela é altamente associada a uma prevenção de redução, né, para gripes, resfriados e complicações de todo gênero. Por isso que não é necessário você tirar as proteínas de origem animal, mas é necessário você ter um equilíbrio de ingestão de frutas, legumes e verduras, porque senão você vai ter uma alimentação mais rica em compostos acidificantes. Essa acidificação ela pode promover uma dificuldade digestiva, uma produção exacerbada de ácido clorídrico no seu estômago, isso trazendo impactos em relação ao muco protetor do seu estômago e lesão na parede do mesmo, que isto sendo continuado, você vai ter um prejuízo no seu duodeno, que é a primeira parte do sistema digestório que tem uma boa influência em relação à digestão dos nutrientes, onde ele pega o quimo do seu estômago, onde ele pega também os ácidos biliares do nosso fígado e também pega toda a parte produzida pelo nosso pâncreas, os ácidos pancreáticos. E aí nessa região que nós temos uma boa digestibilidade, mas se você não tiver também o fornecimento de substâncias que são consideradas básicas, você pode ter processos bem inflamatórios, até pela formação de carnitina no trato digestivo, e isso vai gerar putrefinas e outras substâncias inflamatórias no nosso intestino. Então, por que eu falo tudo isso? Porque se você, às vezes, acreditar que basta consumir um chá, que ele já vai te proporcionar o efeito que é possível de ser conquistado, você não vai conquistar nada se você não tiver todos os outros cuidados. E muitas vezes os outros cuidados já serão suficientes para você precisar muito pouco realmente dos chás para um efeito de tratamento. Então, o que eu quero dizer? Você precisa controlar a sua alimentação, você precisa controlar os estresses da sua rotina dentro do possível, você precisa descansar de forma adequada e você precisa movimentar o seu corpo. Se seu corpo não movimentar, é como uma máquina que, se ficar parada, ela começa a enferrujar. Então, muito cuidado para que você não acredite que o chá será a solução, ou mesmo que mascarar os sintomas com a medicação quer dizer já que você está fazendo os cuidados necessários para não ter maiores complicações por esta que você está tratando com a medicação, ok? Tudo isso é importante. O que mais nós temos a levar em consideração? Eu tenho que falar dos tipos. Eu separei vários aqui para não esquecer de nenhum. Tem vários pontos a serem considerados, né? Então, falando de gripes e resfriados, nós temos que considerar que normalmente são sintomas leves iniciais, como essa coriza, como dores no corpo,
uma sensação de indisposição, e isso vai normalmente intensificando, e a febre acima de 38, por exemplo, já é um reflexo que pode ser, por exemplo, de uma gripe mais forte, H1N1. Deixa eu ver aqui o que a Roberta falou. Bom, boa noite para todo mundo que está aqui. Faz tempo que eu não dou um alô aí para quem está entrando. Obrigado por todos que estão presentes. O objetivo aqui é passar os meus conhecimentos associados a cuidados que envolvem nutrição e chás para gripes, resfriados, e espero estar contribuindo com vocês. Vamos dar sequência aqui. A Roberta, 6791, o que acha você do chá verde em cápsulas? Li algo a respeito que a concentração de cada cápsula é muito forte e quem é sensível à cafeína como eu pode ser ruim. Roberta, dependerá da prescrição, pois eu posso colocar numa cápsula uma concentração de 100 mg e eu posso colocar uma concentração de 500 mg de extrato seco de chá verde. Ainda assim, eu consigo colocar qual que é o marcador padronizado que eu desejo encontrar naquele chá verde. Ou seja, qual é a substância realmente que eu desejo que tenha naquele pó de chá verde que vai possivelmente trazer os benefícios que eu almejo. Pois, quando falamos de ervas, nós falamos do chamado fitocomplexo, né? Um conjunto de substâncias que estão presentes nessas ervas, e também é assim nos alimentos, que vão proporcionar um resultado em relação ao seu consumo, à sua ingestão, mas nós podemos pegar algum destes que foram analisados isoladamente, que podem promover o benefício específico que a gente deseja, como por exemplo, a cafeína presente no chá verde, ela muitas vezes não é aquilo que a gente mais almeja quando consome o chá verde em manipulação de extrato seco padronizado. Extrato seco, você vai pegar a erva, tirar toda a parte de hidratação, desidratá-la e depois você vai liofilizar, que é transformar em pó. E aí você vai ter que ter um marcador que eles vão analisar por respostas químicas laboratoriais, se aquilo que você deseja, qual que é a quantidade necessária do pó para que você consiga ter a quantidade da substância bioativa que você almeja. Então é muito complexo para vocês que não receberam direcionamento comprarem sozinhos, porque pode ser que uma marca coloque lá chá verde de 500 mg, mas as catequinas presentes estejam em quantidades muito baixas para baratear o produto, e assim este produto pode ter muito mais galhos do que propriamente as folhas, que são as mais ricas nos compostos presentes. Podem ser folhas velhas, que são ricas em alumínio, que a gente evita por ser um metal tóxico. Então tome cuidado em comprar sem o direcionamento, porque o mais indicado, se possível, é a manipulação, e aí o nutricionista especialista em fitoterapia é o profissional mais indicado para te orientar, para que você tenha eficácia, vou colocar assim, que é a segurança e também a resposta desejada, conquistada. Vamos lá. Tudo bem? Eu sei que normalmente a gente quer uma resposta pronta, mas eu tenho que ter muita responsabilidade para falar do chás, porque meu objetivo não é ter seguidores aqui e falar qualquer coisa para que meu post ganhe engajamento e, consequentemente, com isso eu consiga, às vezes, mais visibilidade. Eu quero que isso aconteça com responsabilidade e com verdade. Por isso que estudo muito, para que eu traga informações com validação científica e assim vocês possam se beneficiar destes conhecimentos que eu também coloco em prática e gosto muito de tê-los no meu dia a dia e cada vez mais com os meus pacientes. Vamos lá, Márcio Teles Oficial. O Márcio, agradeço, pois ele esteve presente no primeiro curso sobre chás e o segundo curso ele está pronto, mas ainda não foi divulgado e em breve estará disponível, onde eu trago aproximadamente 20 horas de curso sobre vários tipos de ervas e todos os mecanismos possíveis bioquímicos que eles estão participando e quais são os efeitos terapêuticos que, quem sabe, eles podem proporcionar,
quais são as dosagens necessárias a serem utilizadas e já antecipo que em breve nós estamos mais ou menos nos 70% de um livro de receitas, o livro de receitas mais completo sobre chás, porque não tem só a receitinha, vai ter todo um raciocínio bioquímico colocado, teremos referências bioquímicas também, não, referências científicas, né, que foram utilizadas para formação da composição de cada receita que estará lá. Então aguardem que todos, mesmo aqueles que não querem ser especialistas em chás, mas vocês que querem ter os benefícios, nós teremos um livro de A a Z dos possíveis chás que possam trazer benefícios para diversas complicações comuns, como propriamente as gripes e os resfriados. Vamos lá, Márcio, agora sim, agradeço você por estar presente no primeiro curso de chá que já aconteceu. Professor, funcho e erva doce são a mesma erva? Caso não, posso associá-las? Eles são muito parecidos, mas têm as suas diferenças químicas. Mas, por exemplo, a erva doce, você usa tanto o bulbo, que você deve já ter consumido em forma de alimento, quanto você usa a parte das suas sementes e das suas flores. E são primos, mas com algumas diferenças. Por exemplo, nós temos uma associação mais expressiva em relação a benefícios digestivos com a erva doce, o funcho já trazendo respostas sacietogênicas mais interessantes e também trazendo respostas de redução de dores de cabeça, até mesmo na sua extração em óleo, que pode ser tanto como esse aqui, ó, atrás, feito a aromoterapia, que aqui não sei qual que eu coloquei da última vez, eu acho que é a árvore do chá, mas também você pode fazer a passagem na região, normalmente na região temporal, que isso pode trazer um alívio de dor, porque o óleo vai ter substâncias anti-inflamatórias. Ó, eu vou contar um conhecimento que isso aqui, se uma empresa de chás ver esta informação, ouvir, eles podem se beneficiar muito. Tem estudo que faz a comparação de combinações de chás e mostram se estas combinações elas trazem respostas mais expressivas, benéficas, do que o consumo dos itens da combinação separadamente. Isso a gente chama de sinergismo. E não é tão fácil quanto a gente imagina, porque eu vejo muito chutômetro por aí, e aí o que tem de evidência, alguns eu tenho acesso, e por exemplo, o cardamomo, ou você pode colocar vários tipos de sementes que, por serem ricas em óleos essenciais, elas geram fatores de proteção dos antioxidantes presentes em folhas, por exemplo, e assim, quando você inclui uma semente de cardamomo, ou pode ser a própria erva doce, que é uma semente presente na hora da extração, você tem um fator de aumento de concentração de componentes antioxidantes por decorrência de óleos que são liberados por essas sementes, que geram então uma condição, quando combinadas a outras folhas, de aumento de concentração de respostas anti-inflamatórias, antioxidantes, e tem várias combinações que estarão no livro, no e-book disponível para vocês, que ainda não são faladas, serão inéditas, mas tem um artigo que mostra o porquê daquela combinação para você ter o benefício, reforço, com eficácia, né? Com segurança e também com a expectativa atingida. O que mais, galera? Bom, boa noite para todos mais uma vez, é muito bom ter vocês por aqui e vamos mais um pouquinho. Esta é a terceira live que já abordamos na live anterior sobre emagrecimento. Quem ainda não assistiu, está disponível ela por completo tanto no perfil quanto também lá no canal do YouTube. Inclusive convido vocês todos os dias às 20 horas, tem um novo vídeo lá no YouTube. Então quem ainda não conhece, digita Nutri Rodrigo Moreira no YouTube. Nós já somos mais de 13 mil por lá inscritos. Nós já tivemos nos últimos 90 dias 200 mil visualizações e conto com a sua colaboração. Você é muito bem-vindo também. Acabando a live, já corre lá. Se não é inscrito, se inscreve. Já aproveita, ativa o sininho que você sempre recebe a notificação do novo vídeo que é lançado. Olha aqui, a Jaque perguntou em relação ao Covid.
Então, assim, dependerá de quais são as respostas que você vem tendo. Se são respostas mais ventilatórias, onde você está com uma carga viral mais centralizada na região pulmonar, e aí você vai ter, como o próprio Chá Verde falado, você pode ter alcaçuz, que o alcaçuz ele tem dentro da sua composição uma condição também de anti-inflamação. Ele vai estimular muito a produção de compostos que a gente chama de glicocorticoides, que vão ajudar dentro das respostas inflamatórias. O alho é uma ótima opção também, que muita gente ainda não conhece a sua extração em forma de chá. Você pega o bulbo, que são os dentes, você corta ele em pequenas partes e faz a infusão, que é você deixar a água ferver, desligar, depois adicionar e deixar tampado por 10 a 15 minutos, por exemplo. Uma outra substância que inclusive ela é matéria-prima de medicamento antiviral. Esse é um ponto bem legal também, hein? Vale a pena reforçar. Já não é a primeira vez que eu estou falando que nós temos dentro dos medicamentos sintéticos aproximadamente 30% dos mesmos provenientes de alguma substância de ervas medicinais. Então é muito comum você ter algum tipo de indústria farmacêutica que pega algum componente de alguma erva, isola e isso vira um medicamento. Tem o chamado Tamiflu, que aí você vai ter o composto ativo principal do anis estrelado, super conhecido, que você tem aquela estrelinha maravilhosa onde você coloca ela por inteira, que são as sementes, né, que são utilizadas para a sua extração. Você pode procurar que o mesmo principal composto presente no Tamiflu é o mesmo principal composto presente no anis estrelado e a extração desta para formar uma medicação antiviral muito conhecida, muito utilizada, que é o Tamiflu. Então a gente tem sim uma possibilidade de um aumento de ingestão de substâncias que podem nos trazer prevenção e até mesmo contribuição na redução das complicações através de chás. Boa noite a todos, que maravilha ter vocês por aqui. Muito obrigado pela presença de todos, vocês são muito importantes. E já fiquem pensando, quando acabar a live eu vou avisar tal pessoa que ela não pode perder mais nenhum conteúdo aqui deste Instagram. E quanto mais esse Instagram crescer, mais conteúdos terão para vocês. Então, quem puder, contribua na divulgação, porque tudo isso sempre vai refletir e ainda mais conhecimentos, conteúdos compartilhados para vocês, tá bom? Mas agradeço, só de estarem aqui para mim já é muito bom dividir esse momento com vocês e dividir os conhecimentos. Vou responder a dúvida da Zabeia. Oi, estou gripada e queria saber quais chás posso tomar para dar uma amenizada. Qual você me indica? Olha, eu acho que uma combinação de gengibre pode ser uma excelente opção. Você pode colocar também uma laranja e até propriamente a casca da laranja, mas as folhas da laranja, que tem uma resposta antiviral. O anis estrelado tem uma capacidade excelente. A casca do abacaxi, ou propriamente o fruto, mas a casca ela tem uma maior concentração de substâncias presentes. Você pode adicionar também o limão, porque ele vai ter uma condição de fornecer tanto magnésio quanto também substâncias alcalinizantes que contribuem no processo de recuperação. Você tem folhas de romã que são muito ricas em substâncias que vão melhorar os processos de redução de infecção, das complicações causadas nas infecções altas, né, de vias aéreas superiores. E assim você pode fazer tanto o consumo isoladamente de algum destes, quanto você pode fazer também o consumo de combinações. Normalmente a colher de chá ela já reflete o tamanho da porção para você ter em torno de 150 ml, um pouco mais do que isso. E assim você já pode levar este como um raciocínio geral.
Se forem partes mais rígidas, como é o caso do rizoma de gengibre, a raiz de gengibre, você tem que deixar fervendo. Se forem partes mais frágeis, como por exemplo uma flor de hibisco, aí você não precisa deixar fervendo, ou mesmo uma folha de chá verde, você deixa em infusão, que aí você desliga, não deixa ferver, só deixa em temperatura alta, desligado o fogo, e você deixa por aproximadamente 10 minutos. E assim você já tem uma excelente extração. E isso vai ajudar a ter os melhores componentes presentes e também não ter gostos inadequados que vão dificultar a sua ingestão. Então muitas vezes o gosto ruim do chá vem pelo erro de exposição na temperatura e o tempo que é deixado aquela erva para depois ser consumido. Eu vejo muita gente que faz chá e deixa lá por hora, acaba esquecendo e acha que quanto mais ficar, mais vai extrair, depois eu esquento e tá tudo certo. E não é assim. Você, se tomar mais cuidados em relação ao preparo, você terá mais benefícios com isso. Vou responder mais algumas, tá? Vamos lá. Em relação aqui, criança com 11 anos pode tomar chá de gengibre? Pode tomar. Mais o cuidado em relação a crianças abaixo de 6 anos, também sempre não há indicação para lactantes e também para gestantes, e tem que tomar muito cuidado com associação com medicação. Sempre quando você usa medicamento anticoagulante, tome cuidado com a combinação de chás. Quando você usa medicamentos para controle de pressão arterial, você tem que ter um raciocínio muito bem elaborado para que você não intensifique ou prejudique a ação da medicação. Quando você toma medicamento para tireoide, você tem que ter o respeito em relação ao espaçamento da ingestão da medicação com a primeira refeição que você for fazer, e tem uma série de cuidados. As crianças, no caso de 11 anos, pode sim tomar o chá de gengibre. Inclusive, para criança, eu recomendo muito fazer as extrações de arnica, mas não para ingestão, mas para fazer a compressa. A criançada sempre acaba batendo, joelho, perna, fica com hematoma, e para você melhorar a recuperação na região, você pode fazer compressas quentinhas com extração feita com folha de arnica. Uma muito boa para tosse, por exemplo, também é o eucalipto. Não sei se vocês já fizeram a extração do eucalipto. É aromático pra caramba, né? Ou seja, é realmente muito confortável sentir o sabor do eucalipto. E além disso, ele também traz um efeito anti-inflamatório para diversas situações. Tem um efeito digestivo muito significativo, podendo então ser um excelente recurso para quem está com dores de cabeça, pois muitas vezes vem de uma má alimentação. Quantas vezes você não ouviu aquela palavra enfesado? O indivíduo que se alimenta mal está com o intestino preso e fica bravo por consequência. Então tem uma série de cuidados que devemos tomar. A Rita perguntou, por exemplo, eu posso fazer a combinação de chá de camomila com boldo? Muito interessante. O boldo, ele é um primo do chá verde, da família Camellia sinensis. Nós temos alguns tipos de boldo. O mais estudado é o boldo do Chile, mas todos os outros trazem benefícios hepatoprotetores, de proteção para o seu fígado, mas cuidado com o volume de ingestão e com o tempo com alto volume de ingestão, pois por exagero, tanto por quantidade quanto por tempo de ingestão, você pode acabar sobrecarregando, e tem relatos científicos de hepatotoxicidade pelo excesso. E tem sempre aquela, tudo que é consumido de forma exacerbada pode trazer mais problemas, mesmo que seja algo benéfico, mas feito em exagero pode trazer consequências negativas. A camomila, ela tem um efeito digestivo mais ainda significativo do que seu efeito calmante ou seu efeito ansiolítico, né, que reduziria a ansiedade, que é uma necessidade de grande parte da nossa sociedade. Vocês sabiam, só fazendo parênteses, por favor me permitam colocar também esse conhecimento, que o Brasil tem, em relação à sua população adulta, a maior concentração
de adultos que convivem com ansiedade, nós tínhamos antes da pandemia algo em torno de a cada 10 adultos, um diagnosticado com transtorno de ansiedade. Fora aqueles que não ainda tiveram diagnóstico, mas que sofrem com crises que geram sensação de angústia, gera sensação de medo. E olha, um dos pontos que você vai mais sentir quando você está numa crise de ansiedade é a condição de transpiração. Você também vai sentir uma sensação de agitação, tanto na fala quanto na sua respiração, uma dificuldade de verbalizar, uma maneira tranquila de se expressar, e é muito comum. E aí eu fui para esse lado por decorrência da camomila, mas temos outras tantas possibilidades bem conhecidas. Desde já indico, se vocês querem ter alguma preparação para ser feita no final do dia, é a publicação que mais tem aqui nesse perfil. Inclusive ontem eu coloquei uma indicação de combinação, e se você não tiver algum daqueles itens à disposição, manda uma mensagem no direct que eu respondo com o meu rostinho, te falando o que você deve fazer para que você, com base no que você tem, você consiga fazer a melhor combinação para ter uma excelente qualidade de sono. Então, essa é a continuação da nossa interação. Eu quero que vocês, por favor, para ajudar na divulgação do perfil, eu acredito que vocês consigam ter mais conhecimentos também acessando os vídeos que estão disponíveis no meu canal do YouTube. Lá são mais de 330 vídeos gratuitos e temos certamente uns 50 vídeos associados a chás com resumos de 1 minuto para você saber tudo que você precisa ou até mais do que você precisa em apenas 1 minuto, além de outros vídeos com aprofundamento para quem quiser se tornar um especialista. E assim eu convido você para ir lá no canal do YouTube, Nutri Rodrigo Moreira, aproveita, se inscreve, ativa o sininho e já às 20 horas tem um novo vídeo. E também, para esse papo não acabar aqui, eu gostaria muito que vocês contribuíssem. Vamos tirar um print dessa tela. Eu vou fazer aqui o joinha. Tira um print dessa tela, se possível. Claro que isso, se você quiser, né? Assim, é só um incentivo, porque eu vou gostar muito de ver todo mundo que interagiu, para a gente ter uma noção do quanto isso pode ter contribuído contigo. Compartilha nos seus stories, me marca lá que eu vou compartilhar todo mundo que der um printzinho e me marcar. Minha solicitação de contribuição é porque tem muita gente que me ajuda a construir um perfil como esse, como o próprio Luan que está aqui. Agradeço ele, porque sem o Luan nada disso estaria acontecendo, né? E vocês me ajudando a ajudar ele também a termos resultados ainda mais expressivos, vocês farão um bem gigante para que nós tenhamos mais tempo à disposição para doar mais para esse perfil ainda. Então, se vocês puderem, né, fazer algo para mais pessoas conhecerem esse perfil, é a grande retribuição que eu desejo. Eu agradeço por todos que ficaram até o final, lembrando que todo sábado às 19 horas tem uma nova live e estamos a todo momento tentando compartilhar conhecimentos. E reforço, não deixe também de me acompanhar nas outras mídias, com destaque para o YouTube, e eu vou abrir uma caixinha de perguntas amanhã, e quem tiver dúvidas, fiquem à vontade para me mandar no direct, que eu faço o possível para responder da melhor maneira possível todo mundo que está lá. Agora eu quero que a gente faça uma finalização da melhor maneira possível. Eu acho que seria uma maneira da gente tirar tudo que de ruim possamos estar carregando junto conosco. Então eu queria que você olhasse para alguma região perto de você, onde tem uma porta ou onde tem uma janela, e que a gente começasse a jogar tudo que é de ruim que está carregando junto conosco para fora, para que a gente sinta essa sensação de alívio e entre em conexão com nós mesmos. Então eu queria que você olhasse para essa região e no 3
eu vou começar a jogar aqui também, e aí a gente vai junto, jogando toda essa energia possível negativa para fora. Eu tenho certeza que vai vir uma sensação muito positiva em você, e é isso que eu quero que você sinta. Então eu estou olhando aqui para minha janela e a gente vai começar a jogar. Joga esse vírus que não nos pertence, que está aqui para sobrecarregar a nossa rotina. Joga as nossas dificuldades, joga a sua ansiedade, joga aquele ego que você precisa deixar de lado, que você precisa ter mais cuidado com a sua alimentação, e traz de volta muita coisa boa para você. Traz o melhor possível para o seu caminho. Cuide-se, porque tem muita gente que, sem você saber, se importa muito com você. Eu me importo e eu quero que vocês todos estejam aqui novamente no sábado que vem às 19 horas para mais uma live. E eu agradeço mesmo por você que ficou até o final, e por você que está vendo depois, ou por você que foi indicado por alguém para assistir esse conteúdo. Foi um prazer. Gratidão, que vocês tenham uma excelente noite e muito, muito obrigado por estar aqui. E a gente se vê no perfil já já. Valeu, galera! Um abraço, tchau, tchau! Namastê!